O Globo Ciência de hoje começa na cidade de Recife, Pernambuco. Esta casa aqui pertenceu a Dona Olegarinha. Conhecida como a mãe dos pobres, ela foi casada com o abolicionista José Mariano, que é homenageado nesse monumento aqui. Os dois passaram a história pernambucana por ajudarem na fuga de escravos. Foi nessa casa também que aconteceu uma experiência que revolucionou a educação. Aqui, Paulo Freire aplicou pela primeira vez um novo método de alfabetização capaz de ensinar em pouco tempo não só a ler e a escrever, como também a promover a cidadania e a transformação social. A vida e a obra de Paulo Freire, o maior educador do Brasil, um dos mais respeitados do mundo, são o tema do Globo Ciência de hoje. Eu estou no Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, CPCD, aqui na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Esse centro tem por objetivo promover a educação popular e o desenvolvimento comunitário. E eu vou conversar com o criador desse projeto, Tião Rocha. Olha como é que ele se define. Antropólogo por formação acadêmica. Educador social por opção política. Folclorista por necessidade. Mineiro por sorte. E atleticano por sina. Ex-Tião Rocha. Esse centro aqui já existe há 25 anos. Eu queria primeiro entender que, olha só, gente, ele foi professor de ensino médio, professor de uma universidade federal aqui no interior de Minas Gerais e, de repente, ele decidiu largar a carreira de professor e virar um educador. Por quê? Um dia me deu um clarão, mineiro tem clarão, né? Eu falei, não quero ser mais professor, eu quero ser educador. E meus amigos falavam assim, mas qual que é a diferença? A mesma coisa. Eu falei, são coisas diferentes. O professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende. Está na hora de eu sair desse lugar da ensinagem e passar para o lado da aprendizagem. Nós precisamos de aprender e aprender sempre. Eu e essa instituição. Aí eu percebi que aquela instituição não queria ser uma instituição de aprendizagem. Aí eu percebi que eu estava no lugar errado. Eu tive que sair, eu me demiti, né? Deixei de ser professor para me tornar educador. Qual é o objetivo desse centro, né? O que se aprende e o que se ensina aqui? O que a gente aprende e ensina aqui é a cultura. Os saberes, os fazeres, os quereres da nossa população, das pessoas, é a matéria-prima de educação e de desenvolvimento. Então, a partir do aprender que as pessoas trazem consigo, é que nós transformamos esses instrumentos de aprendizagem, de todo tipo, e de geração de oportunidades, de possibilidades de desenvolvimento. Qual é a diferença, né, do que se ensina aqui e o que se ensina numa escola tradicional? É que a gente parte deles, do que cada um traz, como instrumento, como aquilo, que esse é o recurso, esse é o potencial, né? Nós trabalhamos com o IPDH, é um Índice de Potencial de Desenvolvimento Humano, que as pessoas trazem já de experiência. E isso que é que serve, que é colocado numa relação de aprendizagem. Aprendizagem é algo que gera troca. Educação, alguma coisa, só existe no plural, não existe educação no singular. Por isso é necessário duas pessoas. E o que elas trocam é o que tem pelo que não tem. Por isso que é a pluralidade e a aprendizagem. Trocar 6 por meia dúzia é perca de tempo. Então a gente se completa um no outro. E é isso que eles trazem. E a partir disso aí é que você vai construindo todos os desafios. Você pode aprender de tudo sobre todos. Mas nesse ritmo, nesse tempo, né, da metabolização, da informação, do conhecimento, da formação, da sabedoria. Conta pra gente, tiveram histórias bem interessantes aqui, de alunos que abriram portas do projeto para a escola convencional e até de professores que brigaram para que a pedagogia, toda a metodologia daqui fosse utilizada na escola. Aqui havia um garoto, o Deniston, tinha 11 anos, e estava matriculado no primeiro ano. Então, há 5 anos que ele se matriculava. Então, ele era um aluno repetente, renitente, resistente e persistente. Todo ano, no primeiro ano. Ele não aprendia a fazer as 4 operações, mas ele sabia jogar dama. Ele jogava muito bem. E eu ficava olhando para o Deniston e falava, por que o Deniston, né, não aprende as 4 operações e sabe jogar dama, que é lógica, né, espacial? Um dia resolvemos, então, pegar o jogo de dama, então o tabuleiro, colocamos números, como eles jogavam com tampinhas de garrafa, botamos, né, as soma, subtração, multiplicação e criamos uma regra. Só pode comer a pecinha do outro se fizer uma conta. Rapidinho o Deniston aprendeu, não sei como. Então nós começamos a perceber que nós tínhamos criado um primeiro jeito de usar o que o menino já sabia para ele aprender outra coisa. E esse jogo virou a damática, a dama aplicada à matemática. Nosso programa de hoje homenageia um dos maiores educadores brasileiros, Paulo Freire. Onde é que ele entra nesse projeto? Ele está aqui.
Ele está presente aqui entre nós, desde sempre, né? Como? Quando nós começamos a trabalhar, nós juntamos a primeira equipe, nós juntamos e pensamos se era possível fazer uma educação sem escola. Nessa primeira rodada, eu percebi que todos nós falávamos não de uma escola que eu gostaria de ter, a gente falava de uma escola que gostaria de não ter tido. Aí nós transformamos em não objetivos educacionais. O que nós não queremos que aconteça? Aquele negócio de pensar a criança com uma página em branco. E um belo dia, quando nós ficamos um tempo só desaprendendo, tirando esse ranço dessas coisas que estão muito amarradas na gente. E um dia nós começamos a perceber o seguinte, que a gente precisava de construir um objetivo. Fazer um objetivo é coisa muito simples. É pegar um verbo, colocar ele na forma infinitiva, depois você enche de linguiça no final, né? Promover, desenvolver, né? Atuar. Vai. Tá, formulou, tá bem. Se vai ser feito ou não é outra história. Mas nós queríamos ter um verbo que a gente pudesse conjugar, não ficar no infinitivo. Aí nós criamos um verbo, né? E usamos Paulo Freire. O verbo é o Paulo Freirar, que só se conjuga no presente do indicativo. Então fica eu, Paulo Freire. Eu, Paulo Freire, tu, Paulo Freiras, ele, Paulo Freira, nós, Paulo Freiramos, vós, Paulo Freirar, eles, Paulo Freira. Não tem Paulo Freirarei nem Paulo Freiraria, é no presente, é agora. É aprender fazendo. É a pedagogia da esperança, é a pedagogia da autonomia, é o respeito, é a solidariedade, é o afeto, é a cultura como instrumento de diálogo, é a reflexão permanente, é esse exercício constante, né? Então, a gente faz roda de avaliação e pergunta assim, como é que tá? Nós estamos Paulo Freirando bem ou mal? Entendeu? O mestre está nos olhando lá, ele está dando um sinal positivo ou não? Então, ele é um inspirador. O tempo todo, ele está aqui presente, né, com a gente no sertão. Que o verbo Paulo Freirar se contamine, seja jogado aí, lançado na educação no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Tião, pela entrevista. Valeu pelo encontro. Não basta ler mecanicamente que Eva viu a uva. É preciso compreender qual é a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Paulo Freire. Paulo Regulus Neves Freire nasceu no Recife em 1921. Com a crise financeira de 1929, sua família foi obrigada a mudar-se de um bairro de classe média para Jaboatão, a área mais pobre na periferia da capital pernambucana. Aos 13 anos, perdeu o pai e passou a conviver com muitas dificuldades financeiras. Quem vai nos contar um pouco da história de Paulo Freire é a esposa dele, Ana Maria Freire. A gente vai para São Paulo. Vamos lá. Vocês viram rapidinho, já estou em São Paulo. Aqui é a casa de Ana Maria Araújo Freire, conhecida como Nita Freire, e a gente vai conversar com ela. Vem cá. Tudo bem? Tudo bem. Posso chamar de Dona Nita? Não, pode me chamar de Nita. Não preciso Nita. Dona. Aqui, Nita. Como é que ele era em casa? Paulo era em casa como ele era em público. Um homem simples, um homem humilde, um homem bem-humorado, um homem tolerante, um homem generoso. Eu acho que não há uma separação entre Paulo Pessoa e Paulo a obra. Quem lê a obra de Paulo sabe que Paulo foi um homem apaixonado, que amava muito as pessoas. Ele dizia, eu sou capaz de amar qualquer povo, qualquer pessoa, não é? Então tinha uma abertura, uma tolerância com o diferente. Paulo dizia, não, eu respeito o antagônico, mas eu tenho afinidades com o meu diferente. É o diferente que me ensina. Eu não posso viver na mesmice de convívio com todas as pessoas que são iguais e que me repetem ou que eu repito os outros, não é? Então, a questão da diferença para Paulo foi uma coisa muito importante. Vamos falar um pouquinho das obras dele, né? Quais são os livros principais? Olha, fica difícil, porque eu acho que toda a obra de Paulo é muito importante. Cada uma tem um aspecto. Agora, eu diria Cartas a Cristina é realmente quase uma autobiografia. Além de Cartas a Cristina, né? Que outras obras que a senhora ressaltaria? Olha, Paulo ficou conhecido no mundo por causa da pedagogia do oprimido, não é? É a obra clássica dele e a obra que eu acho que Paulo incorpora tudo o que ele escreveu é Pedagogia da Autonomia. Qual seria o nome mais adequado para se falar do pensamento de Paulo Freire?
Método, pedagogia, qual seria? Eu acho muito importante, Alexandre, você me perguntar isso, porque em geral se diz o criador de um método. Eu acho que isso minimiza, amesquinha o que Paulo fez, o que Paulo pensou. O que Paulo fez, vamos dizer, a obra dele é uma teoria educacional que ele preferia, ele achava esse nome um pouco pomposo, teoria educacional. Então ele, naquela humildade, na simplicidade dele, ele dizia, não, eu criei uma certa compreensão ético, política, crítica da educação. Uma coerência. Eu só tenho que agradecer o encontro, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado você, Alexandre. Paulo Freire lutou por um ensino que identifica a alfabetização com um processo de conscientização, partindo do conceito básico de que não existe educação neutra. Toda educação é política. Depois do intervalo, você vai conhecer o pensamento de Paulo Freire e sua contribuição na alfabetização e conscientização política de jovens e adultos das classes mais pobres. É só um minutinho, não sai daí não. Eu estou aqui na biblioteca pessoal de Paulo Freire, que foi cedida para o instituto que leva o seu nome. Ele dizia uma frase: educar para libertar. Ou seja, levar o aluno das classes pobres a entender que a sua situação não é consequência do destino, mas é um reflexo do contexto político. Em vez da mera repetição de sílabas, ler o mundo através das palavras, buscando uma sociedade mais justa, mais democrática e igualitária. Paulo Freire, o nosso personagem do Globo Ciência de hoje, revolucionou a educação e se tornou um dos maiores educadores do século XX. Você já ouviu falar no método Paulo Freire? Então a gente vai conhecer conversando com um especialista aqui do Instituto. Vamos lá. Eu vou conversar com Moacir Gadotti, ele é filósofo, mestre e doutor em educação, diretor aqui no Instituto Paulo Freire. Como é que o senhor conheceu o Freire? Primeiro eu conheci através dos livros. O primeiro livro dele foi Educação como Prática da Liberdade, que foi meu trabalho final de conclusão de curso, do curso de pedagogia em 67. Depois, em 1974, eu conheci o Paulo em Genebra. O senhor pode explicar para a gente como é que funciona um método de alfabetização criado por ele? Olha, ele sempre dizia que não era um inventor do método, mas que era inventor de uma teoria e de um método. As duas coisas são indissociáveis, né? A grande originalidade do Paulo Freire foi ele ter criado um método de alfabetização nos anos 50 e 60, justamente numa época em que se alfabetizava adulto como se alfabetizava uma criança. Então ele criou um método específico para a educação de adultos. Aí o método, na verdade a teoria do conhecimento dele é baseada na antropologia. Antropologia significa o seguinte, a concepção do ser humano. Entendia o ser humano como um ser inacabado, inconcluso, incompleto. Para isso, então, ele precisa se inserir no mundo para ele se tornar completo, acabado como ser humano, para se aperfeiçoar. E aí, para isso, então, a sua teoria de conhecimento se baseia em 3 princípios básicos. Primeiro, ler o mundo. Para isso, precisa de uma curiosidade. Lindo o mundo, você compartilha o mundo vivido. E aí, você precisa do diálogo para compartilhar. E terceiro, depois que você lê o mundo, compartilha o mundo, você tenta mudar o mundo para melhor, para ser um mundo melhor. E aí o método, é fácil entender o método, que esses 3 princípios gnosiológicos, teóricos, de matéria de conhecimento, se traduzem em 3 princípios muito práticos. Primeiro, investigar o mundo. Portanto, você precisa descobrir o que você já sabe, né? No caso do adulto, as palavras que ele já domina. Então, os temas dele, que eles chamam de temas geradores, né? Um segundo passo desse método é pegar esses temas, por exemplo, uma palavra que é muito conhecida de todo oprimido é dívida, porque todos têm dívida. A palavra salário. E tentar codificar isso, ele chamava de tematização. E a terceiro passo seria a problematização, que aí é um avanço sobre os 2 primeiros, né? Então, com isso, Paulo Freire chegaria à conscientização do alfabetizando. Quer dizer, o analfabeto ele tem que entender que ele não é analfabeto porque é burro, porque ele não sabe entender, mas porque as condições sociais
lhe negaram o direito de acesso à educação. Então, por isso Paulo Freire dizia que o seu método é um método conscientizador. O método dele foi testado pela primeira vez numa cidade chamada Angicos, no Rio Grande do Norte. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Olha, o Paulo sempre foi uma pessoa muito preocupada com o rigor metodológico, com a cientificidade do método. Para ele implementar o método em 63, lá em Angicos, ele primeiro fez um teste, como se fazia nos bons tempos de qualquer ciência, inclusive da ciência pedagógica. Fez um teste com alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para ver se aquilo era mesmo adequado. E aí começou o trabalho em todo o primeiro semestre de 63, até chegar em agosto, quando ele completou a formação inicial e alfabetizou, e foi quando João Goulart, inclusive, esteve presente na entrega dos certificados de alfabetizado a 300 alunos formados nesse primeiro momento. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Alexandre. Paulo Freire morreu em 1997, aos 75 anos, e trabalhou até o fim em prol da educação. Será que houve mudanças significativas de lá para cá? A gente vai ver agora como é que anda a educação no Brasil hoje. Vem cá. Quem vai nos receber é a professora Heloísa de Oliveira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela é pedagoga, psicóloga, com mestrado em psicologia escolar e doutora em educação. Qual é o panorama da educação no Brasil hoje? Olha, Alexandre, eu acho que a gente pode destacar duas coisas importantes. Uma quantidade de estudos, de índices em educação, como o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e políticas públicas mesmo, ProUni, ReUni, a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Quer dizer, é um conjunto de políticas de alavancar o desenvolvimento da educação. Surgiu alguma novidade nessa área nos últimos anos? Eu acho que a maior novidade, Alexandre, é a aplicação da tecnologia de informação e comunicação. É o uso da internet, é o uso de vídeos, é o uso da própria TV, do rádio, esse conjunto de mídias. Isso fez um grande impacto na educação. Professora, tem alguma correlação entre educação e ciência? Bom, eu diria para você que a educação é uma área de conhecimento, não é propriamente uma ciência, para onde confluem várias ciências. Se você perceber, psicologia, sociologia, filosofia, economia, política, história, geografia, por aí vai. Tudo isso tem relação direta com a educação. É multidisciplinar a educação. Qual a importância de Paulo Freire na educação hoje? Ele continua atual? Olha, eu não tenho nem como te dizer como Paulo Freire é atual. É tão atual que vale a pena pegar a obra dele várias vezes e ler em épocas diferentes, para você sentir a atualidade. Por exemplo, eu vou destacar só duas questões que eu acho muito importantes. A importância que ele atribuía à questão da relação entre política e educação, as políticas de educação, a brasilidade do trabalho dele, né? Quer dizer, ele foi um pensador da educação no Brasil, muito mais do que um criador de método. Ele foi, na realidade, um grande filósofo da educação. E tudo isso tem uma atualidade enorme, relações de poder, né? Quando ele fala de educação bancária e educação libertadora, educação popular, educação de jovens e adultos, coisas importantíssimas e atualíssimas. Professora Heloísa, muito obrigado pelo encontro. Obrigada. Paulo Freire deixou 38 livros que continuam sendo publicados em várias línguas. Quando morreu, estava escrevendo mais um, que se chamaria Cartas Pedagógicas. Veja só o que ele dizia. Escrevo fazendo um apelo para que se possa fazer qualquer coisa no sentido de melhorar a educação brasileira. Para isso, é urgente que se respeitem professores e professoras. E uma das condições de respeito é pagar bem ou menos imoralmente. A outra condição é acreditar. A gente fica por aqui e o nosso encontro é no próximo programa. Não percam. Tchau.